Oi, boa noite. Voltei. Fiquei toda feliz que eu recebi comentários, mensagens sobre o meu vídeo que eu postei antes, na sexta, né? Na sexta-feira, sobre a questão do envelhecimento, a questão de como a gente está se sentindo com mais de 50 anos, como é diferente do que era antes e o que, que a gente pode fazer, né? E essa conversa pode render. Muita gente topou continuar essa conversa, então eu tô aqui de novo para falar sobre isso. E aí eu tive a ideia do seguinte: eu recebi da Luísa, da Lulu, que está lá na Itália, mas que participa muito aqui das coisas através das redes sociais, um link para uma matéria de uma publicação de comunicação, propaganda e marketing, cujo título é População acima dos 50 anos é desafio para a publicidade. É uma matéria que foi publicada recente, no dia 19 de março desse ano, né? E que traz, então, já a preocupação desse segmento com relação a gente, né? Que tá diferente. Tá diferente. Bom, eu me assustei com algumas coisas que foram colocadas na matéria e fiquei feliz com outras. E aí eu resolvi pegar algumas coisas para colocar aqui para vocês e conversar, beleza? Pode ser? Qualquer coisa, comenta, tá? E aí a gente vai vendo o que que tá legal, o que que não tá, o que que vocês concordam ou não, porque também não precisa concordar o tempo todo não, tá, gente? Bom, a matéria é População acima dos 50 anos é desafio para a publicidade. Antes de falar sobre isso, eu queria dizer que, no meu entendimento, esse período que a gente está passando agora não é uma crise. A gente está vivendo uma transformação. E aí, algumas pessoas já falam isso, mas eu queria deixar claro que para mim, porque isso vai pontuar sempre as coisas que eu for falar, a gente não está vivendo uma crise porque, para mim, a crise é uma coisa que começa e vai passando e de repente ela acaba e aí você volta à estabilidade que você tinha antes. Isso não vai acontecer. A gente não vai voltar a ser como era antes. Então, o que a gente está passando é uma transformação, é uma mudança de parâmetros, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de atitude e de jeito de pensar e de fazer as coisas. Então, dito isso, na hora que eu comecei a ler a matéria, eu fiquei com uma sensação de que, mais uma vez, a comunicação estava diminuindo a questão que está sendo colocada, no sentido de transformar isso num segmento de público, e aí, não estamos produzindo nada, ou conversando, ou falando, ou fazendo com a comunicação direcionada para essas pessoas de 50 anos. Afinal de contas, essas pessoas são 54 milhões só no Brasil, com mais de 50 anos. E elas movimentam mais de 1 trilhão de reais por ano. Então, a gente precisa falar com essas pessoas. E como que a gente vai fazer isso? A gente não está falando com essas pessoas. E quem são essas pessoas e tal? E aí, para mim, isso está reduzindo a questão, né? Precisamos olhar para esse segmento de público. Quando, na verdade, o que a gente está falando aqui é que mudou o parâmetro. Antigamente, a comunicação, você tinha um corte. A comunicação, a pesquisa, né, as ferramentas que você tinha para trabalhar, elas faziam um corte e aí tinha uma classificação muito fechada, por classe social, por idade, por gênero, etc. E isso delimitava a sociedade e a mensagem e a comunicação que você ia fazer. E funcionava naquela época, né? Só que hoje em dia, eu acho que isso não funciona mais. Não tem como você fazer esses cortes tão determinados dentro da nossa sociedade. Assim, o que eu penso? Eu penso que hoje em dia não é entender o público pela idade dele, mas pelo comportamento.
sabe? Pelas atitudes, pelos hábitos, muito mais do que pela idade, porque afinal de contas, a idade não define mais a gente. Quantos anos a gente tem não define mais a gente, né? Então, eu fiquei com essa sensação quando eu comecei a ler essa matéria. E algumas coisas também me chamaram mais a atenção, porque falando o seguinte, que vocês lembram quando a Madonna fez 50 anos? Isso foi até uma outra amiga que colocou no comentário, e que saiu a história de que os 50 eram os novos 40, né? E era mesmo, né? Porque, olha a Madonna. Só que hoje eu já recebi uma outra mensagem de uma outra pessoa, de uma outra amiga, que falou: olha, eu acho que os 50 são os novos 30. Enfim. E aí, essa coisa tá toda muito misturada. Não dá para você nichar, né? Pela idade mais. Não vai funcionar, eu acho. Não vai surtir efeito. E aí é muito mais interessante entender o público pelo padrão de comportamento, de hábito, do que propriamente porque tem 15, 16 ou 30 ou 50 anos, né? E a impressão que eu tive quando eu li essa matéria é que a comunicação continua querendo tratar este assunto como simplesmente encaixar dentro de um nicho, dentro de um segmento, e olhar para ele como um público consumidor. Eu acho que não é por aí. O que vocês acham? Vocês acham que vocês se sentem representadas na comunicação das marcas? Quais são as marcas que estão conversando com você? São as marcas que falam dirigidas a pessoas de 50 anos ou não, né? Eu fiquei me perguntando isso. Eu não tenho a resposta. Eu acho que até pensei aqui em algumas marcas, em algumas formas de comunicação, mas eu não sei. Queria ouvir vocês, queria saber de vocês. Né, com relação à comunicação, né? A imagem do que a gente... Se a gente se projeta em alguma coisa, seja na propaganda, seja no jornalismo, enfim, na comunicação como um todo, nas redes sociais. Como é que isso tá, né? A gente tá lá, porque às vezes eu sinto que a gente tá meio num limbo, sabe? É mais ou menos isso, assim, um limbo. Eu acho que esse pode ser um tema futuro. Mas e na comunicação? Vocês se sentem representadas? Ou também não precisa representar, sei lá, né? Podemos até ser mais radicais. Vamos conversar um pouco mais, né, sobre isso? Beijos.